E Jesus fala em João 15, versículo 15. Não, desculpa, igreja, estou muito nervosa. Dá lugar, dá lugar. Capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Igreja, essa palavra que está dizendo que sem Jesus, sem Deus, nós não podemos fazer nada. O que seria de nós se não fosse a mão de Deus? O que seria de Deus? Desculpa, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, dá lugar. O que seria de mim se não fosse a misericórdia de Deus? Porque eu estou aqui só pela fé, igreja. Glória! O que seria de mim se não fosse a mão de Deus? O que seria de nós se não fosse a mão de Deus? Sim, Deus. E o Senhor está dizendo que Ele é a videira, nós somos a vara. E sem Ele nós não podemos fazer nada, igreja. Nós sabemos que somos totalmente dependentes do Senhor. O que seria de mim e de nós se não fosse a mão do Senhor, a misericórdia? O Senhor tem feito grandes coisas, igreja, na nossa vida. Tem nos dado livramento. Cada dia que a gente acorda é um milagre do Senhor. Nós só temos mesmo que agradecer a Deus por tudo. E aproveitando essa palavra, eu venho falar de um personagem chamado Davi. Davi, eu creio que muitos já ouviram falar da história desse guerreiro. Era um menino, né, rejeitado, desprezado pela sua família. E o profeta Samuel chega na sua casa para ungir o novo rei, porque primeiro o povo pede um rei. E Deus faz a vontade do povo e escolhe o Saul. Mas Deus permitiu porque sabia que lá na frente eles iam se arrepender de ter escolhido Saul. Pois no começo foi muito bem, ele fez a vontade de Deus durante 3 anos. Mas durante os 37 anos ele começou a fazer as suas próprias vontades. E quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, há muitas consequências. Então o povo sofreu muito com essa escolha. E Deus permitiu, porque Deus era o rei deles. Ele governava e eles não estavam satisfeitos. Eles queriam ser igual às outras nações e o Senhor permitiu. Mas chega um momento que Deus rejeita Saul. E o Senhor manda o profeta ir na casa de Jessé, o Belamita, para escolher o novo rei de Israel. Samuel teme e fala que quando Saul soubesse, ele ia matá-lo. Então o Senhor dá todas as coordenadas de como ele deve agir, que ele vá, diga lá que é para sacrificar. E chegando lá, ele chama Jessé e seus filhos para sacrificar, e ele começa a apresentar, Jessé começa a apresentar os seus filhos. E apresenta Eliabe, né, um jovem muito bonito, de aparência, alto. Mas o Senhor diz que não é aquele o escolhido, pois o Senhor, porém, olha o coração. Então ele chama Abinadab, faz passar diante de Samuel, e o Senhor diz, também não é este. Passa também Samar, porém o Senhor tampouco, este é o escolhido do Senhor. Então passa todos, e ele pergunta se não há mais jovens, porque não é nenhum daqueles. E ele fala, só tem Davi, o menor, que está apacentando as ovelhas. Igreja é muito interessante, né? Porque até o pai dele esqueceu dele. Ele estava esquecido pela própria família, rejeitado. E ele era escolhido para cuidar das ovelhas, né? As magras, rejeitadas, as maltratadas. Mas eu creio que Deus já estava ali trabalhando na vida de Davi, para quando ele chegasse lá no trono, ele já está preparado, porque lidar com as ovelhas, eu creio que não é tarefa fácil, e ele ia lidar com o povo, né? Então, igreja, mas não é essa parte que eu quero falar hoje. A parte que eu quero falar para a minha igreja é sobre a guerra. Que Davi, mesmo tendo sido ungido,
continuou servindo seu pai, né? Cuidando das ovelhas. E o seu pai ordena que ele vá levar comida para os seus irmãos e ver se está tudo bem. Chegando lá, Davi vê os homens lá em fileiras para ir lutar. E o seu irmão, Eliabe, fala para ele, né? O que ele está fazendo ali, se ele, que ele conhece. Ele conhece a presunção dele, que ele tinha ido, como se ele tivesse ido ali somente para curiar, para rir deles, porque eles estavam tudo com medo, porque eles olharam para o tamanho do gigante, que era muito grande. Ele era todo equipado, o povo de Israel não tinha chance nenhuma contra aquele gigante, e eles tudo com medo ali, se tremendo, e não tinha um que tivesse coragem de lutar contra aquele filisteu. E vendo aquela situação, Davi fala. Ele não aceita aquela situação, Davi. Primeiro ele fica ali observando e vê eles falando, né? Que aquele que venceu o gigante receberia grande riqueza, o pai não pagaria impostos, que ele se casaria com a filha de Saul. Mas interessante, igreja, que antes disso, né, o Senhor já tinha dado poder a Davi, pois na hora que o profeta unge Davi, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. E ele fala, né, que ele não aceita aquela situação. E o irmão dele quer que ele volte para casa. Não aceita ele ali, a presença de Davi, mas Davi não dá ouvido. Quantas das vezes, igreja, o inimigo coloca coisa na nossa cabeça, tenta nos parar. Ele coloca pensamentos que nós não vamos conseguir, que nós não somos capazes. E nós olhamos para o problema. Eu sou um aqui, olho para o problema e acabo esquecendo do nosso Deus, né? E o povo de Deus, ele tinha esquecido o tamanho do Deus de Israel, o quanto o Senhor já tinha livrado o povo. Mas Davi não tinha esquecido de Deus. Ele cria em Deus, ele se propôs a ajudar. Ele vê aquele povo ali com medo, mas ele fala, né? Quem é esse incircunciso para afrontar o povo do exército de Deus? E ele é levado ao rei Saul. Mas o rei Saul teme, pois ele vê que... E Jesus fala em João 15, versículo 15. Não, desculpa, igreja, eu estou muito nervosa. Tá lugar. Capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Igreja, essa palavra que está dizendo que sem Jesus, sem Deus, nós não podemos fazer nada. O que seria de nós se não fosse a mão de Deus? O que seria de Deus? Desculpa, Senhor. Glória a Deus, tá lugar. O que seria de mim se não fosse a misericórdia de Deus? Porque eu estou aqui só pela fé, igreja. Glória! O que seria de mim se não fosse a mão de Deus? O que seria de nós se não fosse a mão de Deus? Sim, Deus. E o Senhor está dizendo que Ele é a videira, nós somos a vara. E sem Ele nós não podemos fazer nada, igreja. Nós sabemos que somos totalmente dependentes do Senhor. O que seria de mim e de nós se não fosse a mão do Senhor, a misericórdia? O Senhor tem feito grandes coisas em Israel. Não tinha chance nenhuma contra aquele gigante. E eles, todo com medo ali, se tremendo. E não tinha um que tivesse coragem de lutar contra aquele filisteu. E vendo aquela situação, Davi fala. Ele não aceita aquela situação, Davi. Primeiro ele fica ali observando e vê eles falando, né? Que aquele que venceu o gigante receberia grande riqueza, o pai não pagaria impostos, que ele se casaria com a filha de Saul. Mas interessante, igreja, que antes disso, né, o Senhor já tinha
dado poder a Davi, pois na hora que o profeta unge Davi, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. E ele fala, né, que ele não aceita aquela situação. E o irmão dele quer que ele volte para casa. Não aceita ele ali, a presença de Davi. Mas Davi não dá ouvido. Quantas das vezes, igreja, o inimigo coloca coisa na nossa cabeça, tenta nos parar. Ele coloca pensamentos que nós não vamos conseguir, que nós não somos capazes. E nós olhamos para o problema. Eu sou um que olha para o problema e acaba esquecendo do nosso Deus, né? E o povo de Deus, ele tinha esquecido o tamanho do Deus de Israel, o quanto o Senhor já tinha livrado o povo. Mas Davi não tinha esquecido de Deus. Ele cria em Deus, ele se propôs a ajudar. Ele vê aquele povo ali com medo, mas ele fala, né? Quem é esse incircunciso para afrontar o povo do exército de Deus? E ele é levado ao rei Saul. Mas o rei Saul teme, pois ele vê que